E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, sugestão de inscrito, tá? E dessa vez veio do inscrito Naruto, criador de Guppies. Pois é, galera, então ele sugeriu aí pra gente falar sobre 5 ou 10 tipos de Coridoras. Como temos muitas e muitas Coridoras, eu vou resolver falar de 10 delas, tá? Então separei aqui uma listinha muito bacana para vocês, pra galera aí escolher qual Coridora favorita, né? E se vocês não verem alguma que vocês tenham aí na lista, pode comentar aqui nos comentários também, tá? Porque aí a gente faz uma segunda parte, tendo em vista que Coridoras são animais bem queridos, né, pelos aquaristas. Então, sem mais delongas, agradecer aí ao Naruto, criador de Guppy, né, pela ideia que ele deu aqui pra gente. E vamos lá pro vídeo. Número 1, Coridora Sterbai. É uma Coridora bem convencional, pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem bastante, tá? Vira e mexe sempre tem algumas aí em baterias de lojas. E elas chegam aí aos seus 6 a 7 centímetros, tá? Logo dá para criar em aquários a partir de 50, 60 litros numa boa. Vale lembrar que eu não vou mencionar pH e temperatura, pois todas vivem, bem dizer, no mesmo parâmetro, que é pH de 6.0 a 5.0. E temperatura vai aí dos seus 18 aos 28 graus, tá bom? Então, esses parâmetros nós não vamos citar aqui, porque todas elas praticamente vivem no mesmo. Número 2, Coridora Anã. Também muito querida por muitos aquaristas, né? O problema da Coridora Anã é que ela aparece em temporadas, né? Geralmente ela aparece aí depois de julho, mais ou menos. Julho, agosto, setembro. E depois ela dá uma sumida, né? Então vocês precisam ficar atentos caso vocês queiram Coridoras anãs para poder adquiri-las, né? É muito difícil vocês encontrarem Coridoras no início do ano, mais assim pro meio também do ano. Mas às vezes vocês conseguem encontrar, né? Às vezes a loja ainda tem algumas, mas geralmente elas vêm em grandes quantidades nessas épocas que eu citei, tá? E elas ficam aí com seus 2 a 3 centímetros, não passa muito disso. São bem pequenininhas, né? Não é à toa que são conhecidas como Coridoras anãs. Número 3, Coridora Panda. Outra Coridora que às vezes aparece aqui no Rio de Janeiro também. Não sei aí na região de vocês. Se vocês veem essa Coridora com muita frequência aí ou nunca viram, deixa aqui nos comentários, tá? O intuito é sempre trocar essa ideia pra gente ir estudando, né? Os locais onde as Coridoras mais aparecem, até para poder ajudar a galera que quer comprar Coridoras e não sabe qual escolher. Então, dependendo aí da cidade onde vocês morem, a galera pode ir selecionando, né, as mais fáceis de serem encontradas. E as pandas aqui no Rio de Janeiro às vezes aparecem, não é com muita frequência, mas de vez em quando elas aparecem sim. E podem chegar aos seus 5 a 6 centímetros mais ou menos. Dá para ter também em aquários aí a partir de 50 a 60 litros. Número 4, Coridora Albina. Essa aqui tem sempre aqui no Rio de Janeiro. Não sei na cidade de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro, vira e mexe, tem sempre algumas aí dentro de baterias. Então, dá para encontrar com certa facilidade. Fica muito bonita, principalmente se for colocadas em substratos escuros, né? Para dar aquele contraste, já que elas são albinas, né? Então, em substratos escuros ficam muito bonitas. Eu não recomendo muito colocar em substratos muito clarinho, né? Já que elas já são clarinhas, podem acabar sumindo, ficando camufladas e vocês não conseguirem curtir o animal. E elas são bem pequenas. Algumas aí podem chegar de 4 a 5 centímetros. Então dá para criar também em aquários aí de 50 a 60 litros com tranquilidade. Um grupinho, né? Um grupinho de 5 a 6 indivíduos, que é o que as Coridoras gostam de viver. Número 5, Coridora Julie. Essa é uma das mais tradicionais do aquarismo, né? Aqui no Rio de Janeiro também tem bastante, mas eu percebi que nos últimos meses ela deu uma sumida, né? Depois eu vou até pesquisar melhor, porque eu tenho algumas aqui em casa e queria trazer mais futuramente para colocar junto com as outras que eu já tenho. São Coridoras
bem ativas, brincalhonas, né? Principalmente no período da noite. Então, são coridoras pequenas também, chegando aos seus 4 a 5 centímetros no máximo. Então dá para criar em aquários pequenos também, tá? De aproximadamente 50 a 60 litros. Número 6, Coridora burghese. Essa demora um pouquinho a aparecer, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tá? Também são de temporadas. Eu não sei dizer a vocês qual é a época do ano que elas mais aparecem, tá? Mas o que eu costumo ver elas aparecem mais assim pro final ao início do ano, né? Nessa passagem de ano. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro foi mais ou menos a época que eu consegui encontrar. Essas são um pouquinho mais difíceis de fato, né? E geralmente são um pouco mais caras também, devido até à sua raridade. E elas chegam aí aos seus 5 a 6 centímetros. E dá para viver aí tranquilamente em aquários de 50, 60 litros, numa boa. Número 7, Coridora schwartzi. Essa coridora também ela é muito comum aqui no Rio de Janeiro. Então, vira e mexe, sempre tem algumas dentro de baterias, né? São coridoras que crescem um pouco mais, podendo chegar aos seus 7 centímetros. Então, é uma coridora até taludinha, né? Recomendo aí aquários 100 litros, né? Eu acho que já fica legal para manter um grupinho aí de 5 a 6 indivíduos. Então eu acho que é uma litragem bem bacana, tá? Número 8, Coridora Adolphoi. Essa também é bem difícil de aparecer no Rio de Janeiro, tá? Eu também não costumo ver com tanta frequência e eu não sei a temporada que essa coridora aparece aqui. Eu nunca parei para analisar. Mas é uma coridora também que fica grandinha, podendo chegar aos seus 7 centímetros. Então eu recomendo aí uns aquários de 100 litros, 84, um aquário compridinho, né? Para elas poderem nadar numa boa. São coridoras bem bonitas e devido à raridade delas também, acabam saindo um pouco mais caras do que as tradicionais, tá? Então, para quem gosta muito de coridora, a Adolphoi acho que é uma das ótimas opções. Número 9, Coridora arcuatus. Aqui também não aparece com tanta frequência. Se eu não me engano, eu só vi uma vez só em lojas de aquarismo. Talvez tenha aparecido mais vezes, eu que não tenha percebido mesmo. Mas raramente aparece, pelo menos ao meu ver, né? E essas chegam também a 7 centímetros. Então eu acho que um aquarinho aí de 84... 100 litros fica show de bola para elas, para montar aí um grupinho, né? Então invistam nisso e sempre tenham em mente colocar em aquários com substrato bem arenoso, tá, galera? Para todas as coridoras, já que elas ficam no fundo, ficam mexendo bastante no substrato, né? Procurando microvidas, então é interessante uma areia bem fininha. Número 10, Elegance. Essa coridora eu já tive há muito tempo atrás. E desde então eu não consegui ver tanto assim mais, tá? Não sei se foi falta de atenção por minha parte de não ter percebido, mas realmente eu não vejo há muito tempo, tá? E essas chegam a 5 a 6 centímetros. Então é uma coridora legal, até grandinha, né? Dá para manter aí em aquários de 60, 72 litros, numa boa, tá? E é uma coridora até que bem ativa até no período do dia. Então, para quem gosta de coridoras bem ativas, né, pois tem algumas que são mais tímidas, né, como é o caso da burghese, mas a Elegance ela é bem mais desinibida. Então, para quem gosta de coridoras mais assanhadinhas, né, que gostam de nadar pelo aquário, eu acho que a Elegance é uma ótima opção dessa lista, tá bom? Então, essas foram as 10 coridoras, né? Existem aí muitas outras coridoras pelo mercado. Eu posso até fazer uma parte 2, caso vocês tenham interesse, pois existem muitas mesmo, tá? E se vocês possuem algumas dessas 10 coridoras que eu citei, deixem aqui nos comentários e falem aí quais foram as experiências que vocês tiveram com esses animais. Se elas foram tímidas, se foram mais desinibidas, enfim. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês com relação a cada uma delas, que assim a gente vai, né, mostrando pra galera que quer ter coridora algumas opções bem legais. Valeu? Então é isso, agradecer aí mais uma vez ao Naruto, criador de guppies, tá bom? Então, Naruto, muito obrigado aí por ter sugerido pra gente esse vídeo. Acredito que a galera vai gostar bastante, se tratando de coridoras, né? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e
Até a próxima!